Hoje eu vou falar sobre o meu diagnóstico de transtorno bipolar, que é o TAB, tipo 1. Por que que eu decidi gravar esse vídeo? Bom, primeira coisa, que quando eu recebi o diagnóstico, há praticamente 2 anos atrás, eu encontrei pouca gente falando. E menos ainda não achei ninguém próximo, que eu, pelo menos que eu conhecia, que eu sabia que tinha algo do tipo, ou pelo menos que passava por uma situação parecida. Depois eu até descobri algumas pessoas, mas não ouvi muito a respeito. O primeiro ponto é esse. Mas para contar, eu gosto de lembrar de algumas histórias que a gente acaba se identificando com o personagem. Para todo mundo que me conhece de mais perto sabe que eu gosto demais. Meu anime favorito é o Naruto. E na história dele, o tempo todo passa-se que ele é mais rejeitado, mas que também ele é rejeitado por causa da raposa de 9 caudas que ele carrega dentro dele. E todos têm medo que ela pegue e desperte em algum momento e acabe causando destruição, como já aconteceu em outras vezes. Quando eu falo disso, é por causa que não é algo diferente, no sentido de que é como se tivesse, entre aspas, um impostor que está sempre lutando e querendo tomar o controle. Como que começou? Ah, demorou cerca de 5 anos entre altas e baixas, entre sair do tratamento, voltar para o tratamento. E num momento que era bem importante para mim, onde eu estava na faculdade, estudando, buscando trabalhar aos finais de semana, me organizando, vivendo um momento muito bom para mim. E nesse momento eu tive uma crise de mania. Eu vou te explicar direito o que é. Tem vários tipos de transtorno bipolar. E o tipo 1, ele tem várias variações. Tem, a pessoa fica estável também, hipomania, mais elétrica, e mania, que é o topo lá que já vem a alucinação, dependendo do caso. Impulsividade fica muito maior, a questão não só alegria, mas impulsividade, gasto descontrolado, decisões precipitadas, e tudo isso que afeta também. Para baixo tem a depressão e a depressão profunda. E no tipo 1 tem essa variação entre todos e ainda tem a parte mista. O que é a parte mista? A parte mista é quando, por exemplo, mania e depressão, hipomania e depressão. Ou seja, não é só 2 estados, varia até em 6 diferentes. E quando eu estou falando do estado de, por exemplo, de mania, que foi quando é o que é mais evidente que vai conseguir fechar o diagnóstico que eu tive, foi muito danoso. Por quê? Quando a gente fala sobre o cérebro normal, ele consegue resistir a mais estresse. Estresse, coisas que passam, trabalhos, relacionamentos, pressão, ele consegue resistir de uma forma melhor. O cérebro da pessoa que tem transtorno bipolar não reage da mesma forma. Ele é mais, vamos falar assim, meio que sensível. Em qual sentido? Quando fala sobre a questão de subir demais, hipomania e mania, você pensar como eletricidade é como que se ele ficasse sobrecarregado e cada vez mais. Só que o cérebro, teoricamente, a gente fala assim, ele é meio burro na questão de equilíbrio. Aí ele vai sobrecarrega e geralmente a pessoa está lá muita energia, achando que vai conquistar o mundo, que consegue fazer tudo, dorme pouco, enfim, várias coisas, vários sintomas. Só que o cérebro não consegue ficar lá. Ele tem que pegar e voltar porque também é prejudicial e danoso para o cérebro ficar nesse estágio. Ele pega e para tentar resolver ele começa a desligar. Então, na maioria das vezes, a pessoa está lá em cima, depois ela pega e vai cair lá para depressão, vai passar direto na fase de estabilidade. E todas essas crises, tem um psiquiatra, o Renato, que fala muito sobre isso, que cada vez, se não há tratamento, elas podem ir piorando progressivamente, até que a gente fala assim das observações de alguns casos bem antigamente, quando as pessoas não tinham nenhum tipo de tratamento, de chegar à demência, que é tipo a pessoa teve uma crise e não voltou mais ao normal. É a questão também do dano que vai causando no cérebro. E uma das coisas que era mais
que digamos que eu mais ouvia particularmente era sobre seguir muito. Você segue muito suas emoções, você vai empolgado com isso, depois tal. Eu já ouvi muito que eu era a pessoa que se conhecia mais emocionada. E lógico, a questão é compreensível, porque antes de ter uma grande crise, vem assinalando pequenas crises. Dá um exemplo de, não sei se poderia ser uma mania ou hipomania. Estudar constantemente e trabalhar durante 3 dias sem dormir direto. E quando começar a prestar atenção que não está conseguindo absorver o conteúdo, achar que tem algum problema. Isso é fora do normal. Dormir menos, isso é fora do normal. Então, antes de descobrir, quando teve esse pico, foi como se a fala ficou mais acelerada, impulsividade, irritado, porque no sentido assim, tem a questão de misturar a que eu disse para você um pouquinho antes, que a gente fala mania mista. O que é mania mista? Tem um psicólogo que fala que é o inferno. Por quê? Porque a mania mista é você estar acelerado nos seus pensamentos, no seu comportamento, e ao mesmo tempo que você está acelerado com tudo isso, ainda assim está em depressão. Então vamos falar assim, a mente está muito acelerada, o corpo está muito acelerado, mas mesmo assim ainda está tendo pensamentos deprimidos. Obviamente eu não vou contar tudo, porque ficaria até muito longo e também porque algumas coisas eu prefiro nem abrir. Mas eu lembro de uma coisa também, uma certeza. Eu tinha certeza. E eu não sei te explicar exatamente como, só quem vê que tem, que passou por algo parecido, vai falar assim, isso é verdade. Desse jeito mesmo. Que eu tinha certeza que iria morrer em 2023. Como? Não sabia. Queria viver? Queria viver. Não era pensamento suicida. Queria viver, mas tinha certeza que ia morrer e tinha que fazer o possível para continuar vivo. E eu até falei com algumas pessoas, tal, muita coisa aconteceu. Mas a questão é o seguinte, depois a gente pega e começa vendo a questão de fazer conexões, mania de que de perseguição, achar que as pessoas estão perseguindo, sendo que não está acontecendo nada. Eu lembro de que eu ouvi um dos testemunhos que eu peguei, eu ouvi de uma pessoa contando, é que ela estava na rua e de repente ela viu um número na casa e ela pegava e vivia, passava o número no caminhão, ela juntava daqui e dali, que era tipo alguém estava mandando uma mensagem para ela que ela tinha uma missão tipo ultra secreta, uma missão que ninguém podia saber, e ela pegou e sumiu por uma semana, se eu não me engano, um tempo, sumiu por um tempo. E na hora que eu ouvi falando, eu falei assim, eu entendo. Fazer conexões com várias coisas, buscar conexões, sentido em algumas coisas que não tem, ficar muito acelerado. Então, tudo isso são sintomas. E depois disso, eu lembro que a gente fala sobre a questão que eu acho que é o exemplo que deixa mais claro o que é ressaca. Aquela pessoa que pega e sai na festa, bebe ou usa droga, faz o que for e faz coisas que não faria se tivesse são, age de uma forma totalmente fora da personalidade de que a pessoa é de verdade. Porque ela tá a parte, vamos falar assim, a parte frontal do cérebro dela, que é o juiz ali, não está presente, não está presente. Então a pessoa age dessa forma, como se estivesse drogada. Só que a ressaca, para uma pessoa normal, ela vai na festa, tem a ressaca ali depois, um dia depois, ou talvez até mais, e passa. Já imagina a ressaca de você passar uma semana ou um mês agindo de forma impulsiva, gastando o que não tem, brigando com quem não devia brigar, e só depois, quando você pegar e sair da mania, do episódio de mania, você pegar e cair em si novamente e voltar e perceber o tanto de cagada que fez. Pois é. Tem até aquela história daquela mulher lá que eu também não tenho certeza, mas vi aquela mulher do caso do mendigo, que ela também tem transtorno bipolar, ela estava numa fase de totalmente, chegou na mania e pode evoluir para um surto psicótico, enfim. Mas totalmente fora de si. E esses exemplos que eu estou querendo te dar é para você entender o nível.
o nível que é. Porque, beleza, acontece todas essas coisas. A gente, mês passado, falou muito sobre o Setembro Amarelo, e os casos que tem mais chance, primeiro é borderline, né, que a pessoa acaba tendo uma mudança quase que diária, que tem 50 vezes mais, 70, dependendo dos estudos, de chance de suicídio. Depois, transtorno bipolar, que chega a 30, alguns casos, 30 vezes mais chance. Por causa exatamente dessa questão vamos falar assim, inconstância. E desses picos também, porque só quem já esteve lá em cima e desceu e percebeu o que tinha acontecido lá em cima, na ressaca moral, sabe o que é. Sabe como que é difícil, sabe como que é buscar, resgatar, entender a identidade, entender que aquilo que passou, aquele momento, não define quem você é, ou mesmo faz com que você se torne aquela pessoa ali, que aquilo ali está falando sobre você. Por quê? Se tem pensamentos de mania, imagina. Num dia, tá achando que vai ser presidente mundial, que nem tem um presidente do mundo ainda, mas não, vai ser o primeiro. E no outro, passado um tempo, depois que sai do episódio, volta lá mais depressivo e acredita que não é ninguém. E depois lembra que falou pros outros que é ser o presidente do mundo. Dando um exemplo, é claro. Então, isso é muito pesado em si. E eu lembro que quando eu parei depois que tinha tudo, o diagnóstico, parei, o médico falou que eu tinha que parar, que eu não poderia voltar para a faculdade, que eu teria que pegar e fazer o tratamento e tudo aquilo ali, o diagnóstico, eu nem sabia o que era direito. Todo esse processo, eu lembro que eu parei em casa alguns dias, depois passou, foi tipo, não senti nada. Só que o não sentir nada, que vai lá no, falando mais profundo, vontade de comer. Saber, lembrar direito quem era. Porque eu te falei sobre o circuito, vamos falar assim, pensamento como um circuito elétrico. Ou seja, na hora que tá lá em cima, é conexão demais. É tudo tá ligado. E as coisas estão funcionando tudo alta tensão. Tá sobrecarregado. Mas na hora que desce, até o básico, para conseguir ligar as coisas, ligar as ideias, compreender uma conversa e estabelecer um diálogo, muito mais difícil. Muito mais difícil. E quando parou, eu peguei e fui entender o sentimento de culpa, porque contas para pagar, contas de gastadas em um mês de renda de um ano, relacionamentos e pessoas para voltar para conversar e explicar que aquilo não era aquilo mesmo, que estava totalmente fora de si, que não percebeu, porque é difícil a gente falar assim sobre a mente, porque a mente é o juízo do nosso corpo. Vamos falar assim, se eu olho para minha mão e eu vejo que tem um dedo torto, eu vou lógico deduzir que ele está quebrado e que eu preciso ir no médico, no ortopedista. Ou qualquer coisa que eu vou ver no meu corpo, que eu vou identificar, a mente identifica o problema. Mas e quando a mente está com problema? Quem identifica? Então, é aquela questão que a gente fala. A mente da gente, ela mente. A mente da gente, ela engana a gente. E não só na questão para quem tem transtorno, para qualquer pessoa. A mente, ela engana. Quando a gente pega e fala a Bíblia, fala que mais enganoso que todas as coisas é o coração, está falando sobre sentimentos, sobre mente. Teve uma época que alguns vão lembrar, que tinha um vestido, que as pessoas viam ele azul e preto, outros viam dourado e branco. E, na verdade, um dos dois lados estava enganado, que era exatamente quem via ele branco e dourado, porque ele era azul e preto, se eu não me engano. Então, é a questão da mente, a forma dela pegar e ver e interpretar. E geralmente ela vai acreditar, a gente vai acreditar naquilo que está vendo. Mas nem tudo aquilo que a gente vê é real. E principalmente no episódio desse. Então, no momento em que a nossa mente não consegue ser o juiz, porque o juiz está alterado, a gente tem que ter pessoas que vão ser esse juiz, que vão julgar e vão falar, aí, ó, você está acelerado, você não está dormindo direito, está acontecendo tal coisa. E essas pessoas você tem que estabelecer como juiz na sua vida. Mas, bom, vamos lá então. Eu te disse que aconteceu isso, e na hora que eu parei que eu não sentia nada, eu lembrava eu tinha poucas certezas. Não lembrava de jeito nem quem eu era, do que eu gostava, as coisas que eu fazia. Eu tinha duas certezas. Sobre o que eu queria fazer
de propósito de estudar e profissão. Não lembrava muita coisa, mas disse lembrava. E lembrava que Deus era real, por causa de tudo que eu já tinha estudado, que eu tinha visto a respeito. E por mais que eu quisesse que não fosse, estava muito fixo na minha mente. Por mais que eu parava assim, não estava nem muito querendo assim orar ou fazer qualquer coisa, ou mesmo parar e ver pregação que estava na roça, então na internet, eu tinha certeza sobre ele ser real. Não tinha como eu duvidar daquilo, de tudo que eu já tinha visto, estudado. Não tinha como eu duvidar disso. Por mais que parecia muito injusto, eu pensava por que tudo isso estava, vamos falar assim, naquela época, falando assim, a melhor fase, as coisas fluindo novamente. Porque acaba que, geralmente, as pessoas elas têm muito disso na vida delas. De sempre ter um momento de alto e baixo. E nesses alto e baixo vai o que? Acontece empregos que estavam, perdem porque não estava produzindo, ou então mesmo perde o gosto e não gosta mais e acha que porque não gosta, não percebe que tem algo além do sentimento e deixa. Ou então, relacionamento, tem uns amigos, tá pra cima, mas de repente entra em outra fase e abandona todos e vai viver de outra forma. Por quê? Altos e baixos. E até a forma da reação que vai ter num pós-episódio de mania. Porque a pessoa, quando tem mania, ela não está raciocinando o que vai falar. De repente, vai falar coisas que vai ferir. E se vai ferir a pessoa, naturalmente, tende a se afastar. Eu não estou querendo dizer que as pessoas não são responsáveis e que ela vai se esconder atrás disso. Eu só estou querendo dizer que tem muitas coisas que são muito além do que a pessoa está sob no controle. Pensa uma pessoa, eu digo assim, pensa uma pessoa que está sob efeito de drogas. Eu lembro que até tem um amigo que eu fui conversar com ele, ele olhou bem no meu olho e falou assim, se eu não te conhecesse, eu ia dizer com certeza que você cheirou cocaína. Ele falava assim, sua pupila tá dilatada, assim, coisa, enfim, muitas coisas, fora a questão da sensibilidade e estresse. Alguns casos vão acontecer, a pessoa fica mais sensível à questão de cheiro, ouvido com relação a alguma coisa, visão, pode, os sentidos em si, a pessoa pode ficar mais sensível, até por causa do estresse que o corpo vai estar, por causa do nível vamos falar, adrenalina, cortisol, enfim, o nível de estresse que a pessoa vai estar vai ser tão grande, o corpo dela vai estar sob estresse. Então, é como se tivesse tudo em colapso. Exatamente isso. Tudo entrando em colapso. E quando o Peg vem falar sobre a questão de recomeçar e organizando as coisas, vai fazer 2 anos. E sabe o que eu estou fazendo? Eu ainda estou reconstruindo. Porque eu pensei com um ano, vou gravar e falar a respeito, vou fazer isso. Não, gravei, apaguei. Que eu olhei e falei, não dá, não desce. E eu lembro que um dos primeiros passos foi sair e olhar de novo as pessoas sabendo que eu tinha feito live. Pois é. Tinha gravado vídeo. Pois é, tem vídeo que eu nem eu vi ainda. Por quê? Porque eu não quis ver e eu falei, não, deixa isso pra lá, depois eu vejo. Teve pessoas que eu briguei, falei. E porque a questão de sair também, a depressão ela causa tristeza, culpa, fobia social. Então a questão de voltar por causa da culpa, da ressaca e de tudo, é encontrar com as pessoas pensando assim, gente, eu imagino que todo mundo me odeia. E rompendo com algumas mentiras que são mentiras. Algumas coisas são mentiras. E se tiver alguma pessoa para reconciliar, buscar uma reconciliação. Mas pedir perdão no caso, né? Mas a questão de voltar a caminhar, apesar disso. Porque a minha vida não parou no diagnóstico. Eu tive que recomeçar. Demorou. Meses que eu fiquei isolado, pensando, refletindo sobre como fazer. Meses que eu fiquei pensando, gente, 1 ano praticamente na faculdade, caminhando com o pessoal,
as coisas estavam indo super bem, tirando notas, minha nota era uma das melhores, e agora parou. Voltei para a cidade, onde gostava demais de estar lá em São Paulo. Frustrou os planos que eu tinha para aquele momento. Os planos foram paralisados, os planos foram frustrados. E quando isso vai acontecendo recorrentemente na vida, enquanto você vai lá, tá vendo uma fase top, cai, uma fase top, cai, é frustrante tentar recomeçar, porque você já pensa, subir de novo para descer, subir de novo, tentar de novo para pegar e cair. E esses pensamentos, sim. E por várias vezes, conversando com alguns poucos amigos mais próximos, voltando a caminhar um pouco. Não conseguia às vezes entrar na igreja, uma vez no mês, ia lá. Aí depois duas vezes no mês, entrava lá. Crise de ansiedade, sim. Medo de estar no meio das pessoas sem coração. Pá, 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 pá. Mas encarando, um dia de cada vez, um gigante por vez. Depois de começar a ir, frequentar, ver mais pessoas, conseguir parar em uma praça sem ter crise de ansiedade, ficando em paz. Conseguir lidar com a vergonha, lidar com as situações. Um gigante, mas não foi um gigante de um dia, não, de uma semana. Não foi porque eu estava bem que eu fui. Eu fui no momento que eu falei assim, não, hoje eu acho que eu consigo encarar isso daqui. Hoje eu acho que eu consegui um dia. E era fácil? Não era. Pra ir na igreja às vezes era uma noite antes sem dormir, com medo de ir. E depois pensando se eu tinha feito alguma coisa lá, ia avaliando cada palavra que tinha falado, cada forma de agir, se não teria sido mal interpretada. Porque já tinha muita coisa para resolver, então mais. Logo depois, eu lembro de vir voltar para cá, para eu tomar ali, tentar já organizar mais minhas coisas, que eu fiquei muito minha família me ajudando lá, cuidando, processo. Passei, passei na perícia do INSS, que eu não sei se tem alguém que passou, mas eu fui para lá, não queria ir. Humilhante. Uma perita que ela começou a me perguntar um monte de coisa lá, que pra mim aquilo ali foi uma tortura. Eu só não chorei na frente dela, que eu falei, não chore na frente dessa mulher, pra não xingar ela. Mas, nossa, ela, tipo assim, aquela questão de falar assim, eu não queria nem estar lá primeiro, pra buscar qualquer tipo de auxílio, ajuda, muito humilhante. E depois chegar lá, a forma que falou, aquela questão assim, o que você tem? Eu lembro que ela me fez essa pergunta, eu disse assim, então, a médica falou que tal, tal. Eu não tô perguntando o que a médica falou. Eu tô querendo saber o que você sente. E daí já começou, eu lembro que ali começou a tortura. E eu falei assim, meu Deus do céu. E na hora que eu só saí. Falei assim, saí chorando e falei, não quero mais saber disso, não quero mexer aqui, não voltar aqui. Eu nem queria, na verdade. E passei. Passei lá e no final até hoje não resolveu nada, mas passei, foi bem ruim. Mas depois voltei, comecei na igreja, aí tomando os remédios, buscando melhorar, mas ainda não tinha estabilizado, já tinha mais quase um ano, tava naquela de melhorou um pouco, sabe? E depois que eu comecei a fazer caminhada, aí eu comecei a fazer caminhada porque ela falava assim, só remédio não tem como, você vai ter que fazer um exercício continuamente. Sempre ela falava rotina, constância é melhor do que intensidade. E comecei a caminhar, depois entrei na academia, comecei a treinar. Logo depois que eu comecei a treinar, foi ficando mais tranquilo. Eu fui quebrando até algumas crenças que eu tinha por causa de outros momentos, de outras crises que eu nem sabia que era crise ainda com relação a isso. Eu achava que era mais que tipo uma decisão precipitada, tanto que me cobrava muito com relação a isso. E também sim, hoje eu me policio mais com relação às minhas decisões, penso mais, pondero mais, e dessa forma eu busco fazer. Não quer dizer que eu não vou errar, né? Mas vamos errar menos. E comecei a pegar e fazer, treinar e tal, e aí foi melhorando, melhorando. E aí depois eu decidi que eu ia começar a trabalhar, comecei a trabalhar, me organizar melhor e tal, conseguir mais, ter aquela questão, né?
trabalho dignifica o homem. Então, de certa forma, traz aquele senso de utilidade e também conseguir fazer as coisas que a gente precisa, né? E conseguir voltando, fazendo e caminhando de novo. E eu acho que o mais importante de tudo é a questão de perceber que, por mais que um passo possa parecer pequeno, não, hoje, talvez o passo para você é: eu vou sair um pouco com alguém e conversar. É um passo. Você já não vai estar no mesmo lugar mais. Dói, dar um passo, dói. Eu acho que o que compararia a uma crise de mania depois de depressão é tipo um acidente que a pessoa fica atrofiada, toda atrofiada. E para a fisioterapia, para ela voltar, dói. Voltar a se mover, dói. Voltar a mover depois de uma pancada dura, de um, falar assim, entre aspas, um coma, a pessoa vai sentir dor demais. Mas a cada momento que ela vai sentindo aquela dor também, ela vai destravando. A gente na academia, a gente provoca nosso corpo, a gente sente dor para que haja hipertrofia, para que haja crescimento, desenvolvimento do músculo. E em todas essas coisas, a forma de voltar a caminhar, ressignificar, perceber, se cuidar, a questão de dormir, tomar o remédio, terapia, conversar, contar para as pessoas mesmo, aquelas pessoas que são mais próximas, né? Que são mais confiáveis, e até se entender, porque é muito importante compreender que, como qualquer pessoa, a gente tem limitação, e com as minhas limitações eu tenho que tomar mais cuidado com algumas coisas, seja principalmente a questão do sono, que não tem como não repetir, porque o sono, uma noite, dependendo, virada aí, ela tem um poder muito pesado na questão dos danos e pode até fazer virar uma crise. Mas o importante também, que eu lembro, de cada vamos falar assim, cada etapa, talvez eu lembre de algumas coisas depois e grave mais. Mas, por exemplo, hoje eu estou gravando. É uma etapa também para mim de ressignificar os momentos que eu gravei, que eu postei e que não estava bem. Porque é um desafio você pegar e voltar em um lugar que você caiu. É um desafio você buscar fazer de novo algo que você percebeu que você errou. É um desafio você pegar e recomeçar. É um desafio recomeçar. Mas também, vamos falar assim, dói recomeçar. Mas também dói ficar paralisado. Dói ficar na mesma situação e não avançar. Porque se você recomeça, mesmo que haja pensamentos negativos, que será que vale a pena? De novo recomeçar, de novo eu tentando outra vez. Mas a questão é a seguinte, a gente nunca recomeça da mesma forma. Mas eu tentei não sei quantas vezes, eu tentei várias vezes, por exemplo, ter mais constância na academia. E dessa vez é a primeira, vamos falar assim, que eu tive tanto tempo, de fazer um ano que eu estou constante fazendo. E se eu tivesse parado na segunda vez que eu tentei, na terceira, a constância é algo muito importante. E também a percepção que eu tenho hoje, por mais que tenha ainda muitas coisas que eu sei que precisam ser tratadas, trabalhadas, que eu gosto muito de lembrar, é a história de Paulo. Segundo Coríntios, capítulo 12, vai dizer assim, ó: por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance de que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então ele me disse: a minha graça é o bastante, e tudo o que você precisa, minha força brota da sua fraqueza. Esse é o momento que fala assim, Paulo, ele fala sobre o espinho na carne. E fala que o espinho na carne foi colocado nele para que ele não se engrandecesse por causa das revelações que ele recebeu. Eu acho que, para mim, eu falo com certeza que, de certa forma, eu acredito que se Deus quiser curar, pode curar, mas da mesma forma,
E a medicina pode se avançar também, a gente nunca sabe a forma que vai avançando para que não precise tomar remédio continuamente, mas eu tomo remédio continuamente enquanto a médica pega e passa, busco fazer terapia e seguir tudo certinho, estou buscando melhorar cada vez mais minha rotina. Mas uma coisa que é importante a gente perceber, Paulo ele viveu que esse espinho na carne, a gente não sabe dizer o que foi o espinho na carne dele, mas uma coisa a gente sabe, o que o espinho causou. Fala que foi, na tradução, a NVI vai falar que sobre o espinho na carne para que ele mantesse em contato com as suas fraquezas, com as suas limitações. Ou então aqui fala que para que ele não se ensoberbecesse, não ficasse orgulhoso, de nariz empinado, por causa das revelações. Tem situações, e eu falo com você, por mim, eu posso fazer o que for, eu posso pregar, eu posso fazer o melhor treino na semana, eu posso ter contato com... posso ter sido um top a semana assim de produtividade top. Ou dia de produtividade top. Quando chega a noite, eu pego os 2 comprimidos de lítio, os 2 comprimidos de lamotrigina, água, às vezes a creatina do treino, né, que também não pode faltar, e eu vou tomar. E eu me lembro que eu tenho uma limitação. E eu me lembro que por mais que algumas pessoas já falaram, nossa, mas você é inteligente, não sei o quê. Eu lembro que talvez o que eu poderia ter mais orgulho na questão de inteligência, de pensar, de conseguir raciocinar algumas coisas, teve um momento que eu não tive. Teve um momento que eu peguei e parei e eu não sabia se eu ia ter raciocínio para me conseguir entender uma aula, ver o professor falando e conseguir compreender de tão lento que estava. Ou no momento alto, que meu raciocínio estava tão roubado que eu pensei coisas que hoje, quando lembro, eu começo a rir e falo assim, gente, não é possível que eu tava pensando um trem desse, não. Onde é que eu tava, meu Deus, que eu tava pensando nisso? E, nossa Deus, tanta coisa, que se eu for contar, meu Deus, nossa Deus. Mas, quando eu pego e paro pra pensar, eu sempre lembro, ok, existe uma visão diferente, existe um mundo diferente, existe um lugar que as pessoas têm uma visão completamente diferente da minha. E eu não posso encaixar e pensar assim, eu tenho completamente a razão de tudo, eu entendo tudo. E eu até penso e me pergunto assim, Deus quiser hoje, tudo bem, estou normal. Tem as pessoas de apoio que eu pergunto assim, você percebeu que eu estou mais acelerado, estou fazendo muita coisa, eu sei lá, alguma coisa, tá dando algum alerta, me fala por favor. E essas pessoas eu confio e eu vou buscar ouvir. E na hora que eu pego e falo sobre a questão de... Isso me conectou, de certa forma, com uma versão de mim melhor. Em qual sentido? Mais humilde. Uma versão de mim que eu pego e lembro sempre da minha limitação. E eu não pego, lógico que dói. Dói ter que tomar remédio. Eu não queria. Meu objetivo, toda vez que começava o tratamento, foi umas 3 ou 4 vezes, eu começava, melhorava e parava. E falava, venci. Aí na hora que vira e fala assim, não, é crônico, você vai tomar o resto da vida. Foi uma derrota para mim. Eu pensei, nossa, ainda mais que, vamos falar assim, eu já conheci pessoas que teve diagnóstico parecido e que morreu. Então, que desistiu. E o que eu vou fazer? Eu pensei, eu também vou morrer. Por mais que eu não estava tendo pensamentos nesse sentido, eu pensei que iria acontecer a mesma coisa por causa do diagnóstico parecido e por causa de todas as coisas que estavam acontecendo ao redor. Mas aí, quando a gente pega e parando assim para analisar, que eu falei com você sobre a questão do dom e ver como um dom de obstáculo, pode ser. Pode ser que eu fique com isso o resto da minha vida. Pode ser que eu tenha uma crise. Pode ser. Pode ser que eu não tenha e continue estável o resto da vida e passe e nunca tenha uma crise. Muita coisa pode acontecer. Mas a questão seguinte é: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E a minha questão sobre as minhas fraquezas, por mais que isso com certeza é uma limitação, essa limitação não diz sobre quem eu sou. E outra coisa, essa limitação, por mais que ela terrenamente ela pode ser a vida toda, no céu não vai ter tristeza, não vai ter dor. No céu, todos nós vamos ser curados. Então, a questão maior, a minha esperança é, eu sei.
Por mais que aqui a gente enfrente doença, luto, perda, tudo isso, a gente pode ser mal compreendido. No céu, no céu não vai ter dor. No céu não vai ter transtornos. No céu eu não vou precisar tomar os comprimidos que eu não gosto, mas eu tomo porque eu sei que é bom para mim. No céu, as coisas vão ser perfeitas. Mas enquanto não chega o momento de estar lá, eu continuo perseverando. Eu continuo pegando o meu corpo, vamos falar assim, e buscando fazer dele como escravo. Ele não quer ir na academia, mas ele vai. Ele não quer fazer muitas coisas que vão agradar a Deus, mas eu busco fazer. Sou perfeito? Não sou. Virar e gravar e falar algumas coisas, ou mesmo pregar na igreja e lutar para que o elogio, o orgulho não tome o lugar principal. E os espinhos, as limitações, fazem da mesma forma que fazia Paulo lembrar e conectar com as suas fraquezas, me fazem lembrar e conectar com minhas fraquezas. E quando eu gravo e falo sobre tudo isso, da mesma forma que é um desafio para mim de romper mais uma crença, de romper mais um obstáculo, é também saber que se tiver alguém, uma pessoa, que está ouvindo, que passou por algo parecido, que se viu numa situação parecida, tudo que eu peguei e falei, ela pode ter esperança que mesmo com todas as nossas guerras, mesmo com todas as nossas instabilidades e altos e baixos, Jesus nunca nos deixa. Jesus não deixa a gente em momento algum e pessoas, a gente descobre realmente as pessoas que estão ao nosso lado. E eu lembro que eu entrei em um grupo, voltando mais para a questão terapêutica agora. Eu entrei em um grupo e as pessoas estavam contando, sabe? E se você procurar na internet algum vídeo, também você vai achar os comentários de pessoas contando como é que foi, o que aconteceu, de dinheiro que elas perderam, gastos que fizeram. Falaram que após cada crise de mania, assim que acontecia, elas pegavam e mudavam de cidade com vergonha e tal. E buscavam, de certa forma, fugir, sabe? Toda vez em algum lugar. E aquilo, em mim, gerou uma tristeza que eu pensei assim, meu Deus, gente, mas eu vou precisar sair para outra, e depois outra, e depois outra, e sem criar vínculos verdadeiros. E isso é muito doloroso. Então, eu acredito que tudo que eu disse até aqui, a mensagem que fica é que você não é o diagnóstico ou qualquer coisa do tipo. Você passa por esse momento, você enfrenta isso, mas a sua vida é muito mais que isso. E uma coisa que a psicóloga falou também, hoje a gente tem algo. E ninguém é imune a acontecer algo parecido. Ninguém é imune a ter um momento de loucura. Ninguém é imune a surtar. Ninguém é imune a ter um momento de depressão. Ninguém é imune. Tem vários, se a gente for olhar, tem várias, como fala, teorias sobre ser genético, tem mais tendência genética, questão e a forma do ambiente, como isso vai afetar, muitas coisas, muitas teorias. A questão é que a gente consegue ver muitos, como que eu vou explicar? Muitos sintomas que são igual eu tô te falando. Gasto excessivo, perda da questão do senso, brigar. Tanto que por isso que é uma das causas que acaba causando mais morte, às vezes nem a pessoa que vai lá e suicida. Mas também a questão de às vezes briga que a pessoa se envolve, dívidas e enfim. Eu nem sei, eu usei essas palavras aqui, nem sei se depois o vídeo vai poder, se não vai cortar. Mas, juntando tudo isso, eu vou depois ver e rever se eu esqueci de mais alguma coisa que eu ia falar. Mas eu quero te lembrar que há sim esperança, há uma forma de você buscar estabilizar sua vida, tanto sua vida emocional, financeira, se você tem fé também, espiritual, porque uma das coisas que me ajudou muito foi isso. A questão de saber passo a passo, organizando as coisas. E ainda estou organizando as coisas ainda.
E conforme for aprendendo, eu volto aqui e falo mais alguma coisa. Mas no mais é isso. E última coisa. É um vídeo hoje que eu gravei de 40 minutos, olha, aqui para colocar no canal depois de muito tempo. Talvez a gente reative esse canal. Vamos ver como é que as coisas vão fluindo nesses próximos dias. Vou postar umas partes também no Instagram, mas é isso. Se você viu até aqui, curte aí, comenta alguma coisa só. Deus abençoe sua vida e forte abraço, viu?